Solicite já o trade na sua corretora. Fala pessoal, bem-vindo a mais um vídeo no canal. Eu sou o Éder Santos e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre Top 5 indicadores para identificar suporte e resistência. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar esse vídeo e deixar o seu like. Dito isso, bora pro vídeo. Bom pessoal, no vídeo de hoje eu vou ensinar você que tem dificuldade de traçar ou de identificar regiões de suporte ou resistência através de 5 indicadores. Suporte e resistência, para quem não sabe o que é, eu vou mostrar aqui no gráfico agora, nada mais é que regiões aonde o preço encontra dificuldade para passar, seja para cima ou para baixo. Então aqui nós temos uma região de resistência e aqui nós temos uma região de suporte. Tá? Então, basicamente, seria regiões de preço onde ele tem dificuldade de ultrapassar quando ele está subindo, resistência. Regiões de preço onde ele tem dificuldade de passar quando ele está caindo, suporte. Tá? E sempre que uma região é rompida, que foi esse caso aqui, ela se torna, nesse caso, uma resistência. Aqui ela era um suporte, aqui ela virou uma resistência. Nesse caso aqui, se fosse rompido esse movimento, se rompesse essa região aqui e o preço fizesse isso aqui, ó, ele sobe aqui. Quando ele volta aqui nessa região, ele encontraria um suporte, tá? Basicamente é isso. Agora a gente vai aqui utilizar 5 indicadores para facilitar nossa vida na hora de identificar regiões de suporte e resistência. A primeira e não menos importante, nada mais é do que uma média móvel. Nós vamos utilizar aqui uma média móvel exponencial de 50 períodos. Ok. Vou só dar uma editadinha nela aqui para ficar mais fácil de visualizar aí. Pôr ela preta aqui. Então, já tem aqui a média móvel. A média móvel de 50 períodos é uma região de suporte ou resistência. É uma região de suporte ou resistência dinâmica. O que é dinâmico? Que acompanha o movimento do preço. Quando eu fiz o traçado aqui da linha, isso aqui é uma região de suporte ou resistência fixa. Independente do que aconteça, a linha vai ficar aqui. Agora, a média móvel não, ela é dinâmica. Aqui a gente tem uma região de suporte, utilizando a média. Depois, essa região ela virou uma região aqui de resistência. E, em seguida, outras regiões de resistência, sempre acompanhando a média, tá? Então, bem tranquilo de identificar, né? Agora, a gente vai ver o segundo, que é Bollinger Bands. Novo indicador, pesquisar. Só você digitar aqui BB, vai aparecer. A gente vai selecionar aqui a primeira, clico em OK, configuração padrão mesmo, tá? Novamente, a gente tem regiões de suporte ou resistência dinâmicos, que acompanham o movimento do preço, as negociações e etc. As bandas de Bollinger, elas seguem uma configuração de volatilidade. Quando o mercado está menos volátil, se movimentando menos, as bandas se estreitam, indicando aqui uma região de resistência e aqui embaixo uma região de suporte. Quando o mercado ganha mais volatilidade, as bandas se abrem e novamente a gente tem aqui as extremidades da banda, identificando regiões de suporte ou resistência. Contudo, sempre que você for utilizar um desses indicadores que nós estamos conversando aqui, é ideal que você faça marcações no seu gráfico para que você identifique, né, para que tenha confluência de informações. O que é confluência? Que você tenha mais de um indicador ou de um desenho mostrando que aquela região é uma região de resistência ou de suporte. Essa aqui foi a primeira linha que a gente traçou no 5805. Veja que como pela linha é uma região de resistência, pelo gráfico, né? E também pelas bandas de Bollinger é uma região de resistência. Então, você tem dois indicadores aqui mostrando para você que essa região é uma região forte. Aqui é a mesma coisa. A gente tem dois indicadores mostrando que essa região é uma região forte, tá? Quanto mais informações você tiver mostrando a mesma leitura que o indicador está te mostrando, mais fácil é, obviamente, para você ter segurança naquela operação, tá? O próximo indicador são os canal de Keltner. De novo, a gente vem aqui em pesquisar, canal de Keltner. Aqui a gente vai fazer uma configuração, tá? Vou colocar aqui uma média exponencial de 8 períodos. A gente vai deixar no fator 1 e pronto. Vamos aumentar o zoom do gráfico. E aí a gente tem, ele é muito semelhante a bandas de Bollinger, entretanto o modelo de cálculo é diferente, tá? E aqui também a gente tem, por exemplo, ó, gráfico aqui, vou pôr um gráfico de tempo menor, gráfico de 5 minutos. Então aqui a gente tem, ó, uma região de resistência, que é onde está a linha. Perceba que como o preço volta aqui nessa região e tem dificuldade de passar, e aqui a gente tem a marcação do indicador, aqui também. Então ele encontra bastante dificuldade. E aqui embaixo a gente tem uma região de suporte, isso aqui é um gráfico de 5 minutos, tá?
Obviamente que é necessário que você faça essas marcações em gráficos de tempos maiores, as marcações fixas, tá? De suporte ou resistência, mas já dá pra gente ter um norte. Aqui uma região de suporte, a gente tem aqui a linha inferior do indicador. Aqui novamente, sempre encontrou defesa aqui nessa região de suporte, em confluência com a região e também com a banda aqui inferior do indicador, tá? O nosso próximo indicador aqui é um dos queridinhos de todos, que é a VWAP. A VWAP, ela leva em consideração um cálculo diferente da média móvel, né? Já ia colocando média móvel. Um cálculo diferente da média móvel. Ela não é temporal, mas sim por quantidade de negócios. É um preço médio ponderado por volume. Então, pelo volume de negócio que ocorre, ela vai ser desenhada, ela vai ser traçada. Vamos pôr aquela aqui preta também. Vamos aumentar aqui a espessura da linha. Olha só. Então a VWAP ela serve como uma região de suporte, como uma região de resistência. Deixa eu apagar essa linha aqui e essa aqui também, para que a gente possa identificar. Como eu falei, o ideal, né? O ideal é que você faça as suas marcações em gráficos de tempos maiores. Eu gosto na casa dos 15 minutos, nas casas dos 60 minutos, que você vai conseguir identificar regiões de suporte ou resistência. Sempre que você fizer as suas marcações, procure por pontos onde o preço tocou várias vezes. E aí você pode considerar uma região de suporte, uma região de resistência e assim por diante, tá certo? Olha só aqui. Aqui a gente tem, ó, nessa linha do meio, deixa eu aumentar o zoom, vamos lá. Na linha do meio aqui, ó, a gente tem essa linha, aumentar a espessura dela, isso, perfeito. Então ela é uma região de suporte ou resistência. Aqui ela foi um suporte, depois o preço passou direto aqui, aí ela foi novamente um suporte, depois ela foi bastante resistência. E olha que a gente tem aqui, bem em cima da nossa linha, eu tenho a VWAP correndo aqui. Então a VWAP indica que é uma região de suporte ou resistência dinâmica, e aqui eu tenho essa marcação que eu fiz, que também é uma região de suporte ou resistência. Por quê? Porque teve vários toques nesse preço aqui, com bastante dificuldade de passar, seja para cima ou para baixo. E se a gente tirar o zoom, olha só como entra aqui também, ó. Ponto onde teve briga, dificuldade, repetiu aqui, depois repetiu aqui. Então tem confluência, tem mais indicadores mostrando a mesma coisa, a mesma leitura que eu estou buscando de região de suporte e resistência, tem vários indicadores mostrando isso para nós, né? E por último, não menos importante, a gente tem o indicador de envelope. Aqui no envelope, a gente vai utilizar aqui o channel coeficiente de 0,5, porque a gente vai fazer day trade, senão ele vai ficar muito longo, a gente não vai conseguir visualizar ele no gráfico. E aí a mesma coisa, olha só, pessoal. Então aqui, ó, eu já tenho uma marcação de região de resistência. Aumentei a espessura da linha aqui, região de resistência. Dificuldade de passar, dificuldade de passar, dificuldade de passar. E aqui eu tenho a extremidade do indicador. E aqui, novamente, ó, eu tenho região de suporte, ó. E aqui eu tenho dificuldade na região do indicador, nesse ponto aqui. Aqui, suporte, teve briga, mas o indicador está correndo aqui embaixo, tá? Então, se vocês fizerem, a primeira coisa que vocês precisam fazer é traçar regiões de suporte e resistências fixos, que são as linhas. Em seguida, colocar o indicador que tem mais a ver com o seu modelo de operação, para que você tenha ali duas informações, dois indicadores mostrando a mesma coisa para você, que é a região que você definiu ali pelos traços, pelos seus desenhos, e obviamente o indicador confirmando que aquela região realmente é uma região de suporte, uma região de resistência. Isso vai facilitar muito na hora de você tomar suas decisões de entrada ou de saída nas operações. Bem legal, não é mesmo? Mas se você ficou com alguma dúvida, é só deixar aqui embaixo nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar esse vídeo e deixar o seu like. Vejo você no próximo vídeo. Solicite já o trade na sua corretora.